Amém? E hoje eu quero trazer uma palavra, né, para a igreja sobre a autoridade da igreja. Eu acho que vocês não escutaram, não. Eu quero falar hoje à noite sobre a autoridade da igreja. Amém? Queridos, nós sabemos que no princípio, né, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou Adão e Eva para governar sobre aquele jardim, não foi assim? Lá em Gênesis 1, 26 a 28, coloca aí por favor, Lucas. Gênesis 1, 26 a 28, diz assim: Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ali não dá para ver, não. Semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Acabou? Então a palavra de Deus deu autoridade, né, ao homem para dominar sobre a terra. Mas na hora que Adão e Eva deram lugar, né, para o diabo, né, eles perderam a autoridade. Hoje eu estava falando para a turma de discipulado que é tão interessante que quando o inimigo ele quer derrotar alguém, a primeira coisa que ele faz é mostrar. Vocês já observaram isso? Começou lá no jardim. Ele não falou só para Eva, né, sobre o fruto, ele mostrou. Né? Aí vem a concupiscência dos olhos, né, que a Bíblia fala. Então, sempre quando Satanás ele quer destruir, derrotar alguém, ele mostra algo. Né? E aí ele mostrou, né, para Eva, e Eva caiu naquela ladainha do diabo, e aí naquele momento o homem, Adão, perdeu a autoridade que foi concedida por Deus para ele. Então, só que Deus deu, e o que Deus dá é para sempre. Amém? Ele deu lá, e ele não ficou satisfeito, porque Adão entregou, não foi Deus que tomou, foi Adão que entregou a autoridade que foi dada a ele para Satanás. Mas como Deus deu ao homem, Deus precisava fazer algo para que essa autoridade continuasse com o homem. Diga amém. Então ele enviou Jesus, né, seu filho, morreu a morte de cruz. Eu digo que Jesus, quando estava na cruz, ele tomou sobre si, né? Ele nos substituiu na cruz, levando os nossos pecados, as nossas mazelas, tudo de ruim, né, que o homem levava. Jesus levou sobre ele as enfermidades, lá na cruz do Calvário. Ele nos substituiu para que nós pudéssemos, não é, ter a vitória que ele conquistou na cruz do Calvário. Então, naquele momento, né, na ressurreição de Jesus, a autoridade voltou para o homem. Por quê? Porque o homem, ele perdeu em Adão, mas em Jesus ele reconquistou. Amém? Diga assim: eu tenho autoridade. Aleluia. Então, queridos, o homem foi posto sobre todas as obras da mão do Criador. Vamos ver isso lá em Salmo 8, 3 a 6. O homem foi posto sobre todas as obras da mão do Criador. Quando contemplo os céus, obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste,
Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra. Diga glória a Deus. Tu fizeste dominar, diga dominar, sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste. Que maravilha, querido. Olha só, Deus colocou tudo debaixo da autoridade da igreja. Quem é a igreja aqui? Aleluia! E na hora que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, essa autoridade passa a fazer parte da nossa vida. Diga, eu tenho autoridade delegada por Deus. Aleluia! A palavra Deus significa governador. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança para que o homem, em submissão a Deus, governasse o reino espiritual. Aleluia! Amém? Então, queridos, nós não somos, não é, qualquer pessoa. Nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, Ele nos deu poder, autoridade para delegarmos as coisas aqui na terra. Diga, louvado seja Deus. Em outras palavras, Adão era Deus, com letra minúscula, governador deste mundo. E hoje esse governo está com a igreja do Senhor. Amém? Então, o papel da igreja é governar. Vamos ver isso lá em Lucas 10:19, que diz: eis aí vos dei autoridade, né, Jesus falando com os 70, para pisardes em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Diga, todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Vocês escutaram, gente? Eu achei vocês assim uma frieza que só Jesus. Vou repetir para ver se, né? Vou repetir, Lucas 10:19. Jesus diz: eis aí vos dei autoridade para pisardes em serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Aleluia! Glória seja o nome do Senhor. A autoridade é a capacidade ou poder que se foi investido, o poder de reger ou governar. O poder daquele cuja vontade e ordem deve ser feita. É a igreja do Senhor, amém? Lá no missionário Vini fala assim, que a autoridade é o poder daquele cuja vontade e ordem deve ser obedecida pelos outros. Em outra palavra, autoridade é poder delegado. A igreja do Senhor tem poder delegado de Deus para fazer e desfazer. Aleluia! Esse é o poder que foi nos dado, querido. É igual, querido, ao policial de trânsito, né? O policial, ele, às vezes é pequenininho, magrinho, mas ele está lá delegado de poder para parar aqueles carros, e ele vai simplesmente, ele abre os braços, o que o carro faz? Para. Por quê? Porque ele está investido de um poder que foi delegado a ele pelo governo. Tem ninguém é doido de passar por cima do guarda, é? Assim mesmo é o inimigo, sabia? Ele, quando olha para nós, ele vê que em nós foi delegado poder do céu para fazer parar aquilo que precisa parar e para fazer continuar aquilo que precisa continuar. Queridos, agora para que nós tome posse dessa autoridade, nós precisamos saber da nossa identidade. Qual é a sua
sua identidade? O Código de Trânsito é guarda de trânsito. Né? E qual é a sua identidade? Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e foi Ele que delegou a nós este poder de desfazer as obras do diabo. Dessa mesma forma, como o policial de trânsito tem poder delegado de parar o trânsito, nós temos em nós o mesmo poder para enfrentarmos demônios e também a Satanás. Eu acho tão interessante assim, algumas pessoas que dizem que são crentes, né? Mas têm medo do diabo. Eita glória! Não é? Tem gente que quando vê alguém endemoniado, sai correndo. Eu saio correndo para cima. A expulsar aquele capiroto, não ele botando outro no inferno. Porque esse poder foi dado a nós, querido. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja é representante de Deus aqui na terra. Não deixar de ser frouxo, irmão. Teve uma pessoa que chegou para filho, há muito tempo atrás, falou assim: não, pastor, porque parece que eu estou imaculado. Crente imaculado, faça-me um favor. Faça-me um favor, queridos. Quem é o diabo para vir tocar na nossa vida? Quem é ele? Quando ele olha para nós, ele tem que correr, porque ele vê em nós o Espírito Santo, a autoridade de Deus, para que nós possamos expulsá-lo em qualquer situação. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Me perdi, mas vamos lá, eu me acho daqui a pouco. Então, queridos, nós precisamos tomar posse dessa autoridade que nós temos, né, que Deus entregou à igreja dele. Por que será que Deus entregou à igreja a autoridade para governar sobre a terra, sobre a situação? Por que será? Porque nós somos representantes deles aqui na terra. Diga: eu sou representante de Deus aqui na terra. E eu faço o que Ele quer que eu faça. E eu vivo de acordo com o que Ele quer que eu viva. Aleluia! Então, queridos, a igreja, ela tem poder para ligar e desligar qualquer coisa que não quer. Diga glória a Deus. Lá em Mateus 18 diz: em verdade vos digo que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Mas também tudo que você quiser ligar aqui na terra será desligado no céu. Aleluia! Que tal, querido, nós tomarmos posse dessa autoridade que o Senhor nos deu e acabar com a palhaçada do diabo? Que tal? Que tal? Eu não posso tocar, eu não posso fazer isso, porque, né? Tem pessoas crentes que falam assim. Eu tenho uma amiga que ela é pastora dela, falava assim: não, pastor, eu não gosto de tocar disso, porque às vezes vem retaliação. Eu falei: engraçado, menina, eu não creio nisso não, sabe por quê? Porque eu nunca vi Jesus sendo retalhado. Nunca vi em retaliação para Jesus. Jesus expulsava o demônio, saía e vivia a vida dele. Que retaliação que nada, queridos. Sobre nós existe o sangue de Jesus. E sobre a nossa vida não vale retaliação nenhuma. Satanás, quando olha para nós, ele
ligado, você tome posse disso. A igreja, ela fala e acontece. A gente vê, né? Jesus, quando ele teve fome, que a palavra de Deus diz, que Jesus teve fome e ele viu uma figueira e ele foi procurar figos naquela figueira, mas não era época de figos, né? E aí Jesus não achou, e Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse assim: ninguém coma mais fruto de você. Aí ele foi, viajou, voltou. Quando Pedro olhou, que estava de volta, quando Pedro olhou, admirou-se, né? Porque é engraçado que os discípulos de Jesus, eles andavam com Jesus, mas tinha coisa que Jesus fazia que parece que eles não conheciam que era Jesus. Às vezes acontece com a gente, né? A gente anda com Jesus, a gente, quando Jesus faz alguma coisa, meu Deus, foi mesmo. Coisa sobrenatural para nós, crentes da igreja, deve ser natural. Não é verdade? E aí Jesus, aquela figueira secou, né? E ele, igual Pedro bom, Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Mas é claro, ele falou. É a mesma coisa nós, quando nós falamos algo, tem que acontecer. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, mas a gente vai falar o que não presta não, viu? Rouba praga. Crente não rouba praga. Né? Porque às vezes a gente quer se porra da autoridade e começa roubando praga pro povo, né? Ah, fez isso comigo, vai ver o que vai acontecer com ela. Aí, né? Aí isso aí não é oração, isso é macumba gosta. Né? E crente não rouba praga em ninguém. Crente abençoa. Crente foi feito para abençoar. Se você não pode abençoar, cala a sua boca em nome de Jesus. Então, a igreja liga e desliga, a igreja fala e acontece, a igreja paralisa as obras do diabo. A gente vê aquela mulher, né? Cananeia, que ela veio atrás de Jesus e pedindo para Jesus ter misericórdia, que a filha dela estava terrivelmente endemoniada. Aí Jesus falou para ela assim, mas não é legal, né? A gente tirar o alimento dos filhos e dar para o cachorrinho, né? Aí ela foi tão sábia que ela falou assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai no chão, né? Aí tem gente que acha que Jesus falou aquilo para humilhar. Não, Jesus queria saber a posição do coração dela. Porque às vezes a gente tem gente que tem aspecto de humildade, mas o coração está ensoberbecido. Não é verdade? Então, aí Jesus falou, né? Porque ela se liberta e a palavra de Deus diz instantaneamente. Ela ficou liberta. E nós precisamos ser igual a Jesus. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam instantaneamente. Agora, essa autoridade que nós temos, ela é delegada por Deus. Você não vai querer fazer as coisas sem Deus, vai. Não usa autoridade sem Deus, não, que você vai passar vergonha. Nós temos, a palavra de Deus diz que se permanecermos nele, a sua palavra permanecer em nós, não é verdade? Pediremos qualquer coisa. Não é verdade? Então, querido, em Deus. Em Deus, em Jesus, a gente pode. Nele, a igreja pode. Então, querido, nós precisamos, como igreja do Senhor, como representante de Deus aqui na terra, como pessoas que fazem parte do reino celestial, agir como tal. Às vezes vem uma pessoa contar algo para a gente, uma doença, alguma coisa, e a gente fica, ai meu Deus, é mesmo, está desse jeito. Aí a gente já está compartilhando de algo ruim que pode acontecer com ela. Que tal a gente dizer, não, olha, Deus tem solução, porque Ele pode todas as coisas. Deus já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e sobre as
coisas ruins, mas não é para a gente ficar parado, não. É para a gente se levantar. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essas coisas que o inimigo faz para a gente ter o privilégio de ser usado com a autoridade que Deus nos deu. Amém? As coisas que vêm não é para nos amedrontar, não é para a gente correr, não é para a gente chorar, não é para a gente se descabelar, mas as coisas que vêm, Deus deu uma oportunidade à igreja para ela se levantar e usar da autoridade que foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário, para que nós, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores. A palavra não diz que nós somos um derrotado. A palavra não diz que não tem jeito para nós. A palavra não diz que nós somos coitadinhos. Mas a palavra de Deus nos chama de igreja do Senhor, filho do Deus Altíssimo. Então nós precisamos tomar posse, né? E na força do Senhor, na autoridade de Deus, e desfazermos todo poder das trevas. Jesus vai voltar. E como será que ele vai encontrar a sua igreja? Porque vai acontecer muita coisa antes, não é? A gente sabe que vai acontecer muita coisa antes. Que tal a gente começar já exercitando nas pequenas coisas a autoridade que Deus já nos deu? Né? Exercita na pequena e quando chegar grande vai ser mais fácil. Agora querer exercitar só nas coisas grandes deve ser um pouco difícil. Né? Então, eu queria lembrar para vocês, queridos, que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. E a nossa palavra tem poder para fazer e desfazer qualquer coisa que possa acontecer. Amém, querido? Então, deixa eu ver, eu esqueci alguma coisa. Mateus 16 diz assim, ó. Eu te digo que tu és Pedro, não é? Quando Jesus perguntou quem ele era, Pedro falou que ele era pedra, né? Que ele era Deus. Aí ele falou, sobre esta pedra